Aqui no livro do profeta Amós, no capítulo 2, no versículo 6, está escrito assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Por quê? Porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Gente, veja que coisa, né? Que a palavra de Deus fala sobre tudo. Aqui a Bíblia está dizendo, está falando para mim e para você, a respeito das injustiças que podem acontecer. Deus diz, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Você sabe, se tem uma coisa que Deus não gosta, que Deus não tolera, é a injustiça. E quantas pessoas, quantos de nós já fomos vítimas da injustiça? Você já foi, eu já fui. A injustiça está em todo lugar. O que é injustiça? Esse prefixo in quer dizer contra. Então, contra a justiça. Deus é um Deus justo. A injustiça é o que, pastor? A injustiça é, quando a gente era pequeno, eu me lembro que tinha muitas pessoas negociantes, muitos negociantes dentro da sua venda, mesmo, na sua quitanda, que colocavam um imã. Lembra que tinha aquela balança? O pessoal aí que é da minha época vai lembrar. A gente ia comprar 1 quilo de açúcar e ele pesava na hora. Aí colocava na balança, ia colocando no saco, quando dava aquele peso, ele tirava. Quantas pessoas faziam isso antigamente? Colocavam um imã, não é? Colocavam um imã, tanto que a gente, mesmo criança, eu me lembro que muitas vezes minha mãe mandava eu ir na venda, e eu ia, e na venda que eu comprava, a gente era uma pessoa muito confiável, mas às vezes a gente ia em outros lugares. E eu sempre olhava, eu tinha o cuidado de olhar para ver se a balança não tinha um imã embaixo. Porque alguns injustos, eles colocavam um imã, aí pesava, ao invés de pesar 1 quilo, pesava 800 gramas. Pesava 900 gramas. Aquilo é o quê? Injustiça. Porque a balança não é correta. A balança está pendendo para um lado que não deveria pender. Você sabia que todos nós temos essa balança dentro de nós? Temos. Temos porque todos os dias, você, Arthur, você, Vera, você, Suelane, você julga pessoas ou não. Você julga situações ou não. Situações que são trazidas a gente, mas também situações do filho que está em casa, que fez alguma coisa, e a gente pune ele. Quando você pune seu filho, você fez uma justiça ou injustiça. Quando você pune o seu funcionário, você fez uma justiça ou injustiça. Quando você julga na própria mente a situação de uma pessoa, você promoveu a justiça ou a injustiça. Então, a justiça ou a injustiça está diante de nós. Veja o que acontece no nosso país. Hoje se comemora o Dia Mundial do Analfabetismo. Ou, eu não diria nem celebração, mas protesto. Porque quantos analfabetos e analfabíblicos nós temos? Eu, como pastor, fico muito preocupado quando eu vejo pessoas ignorantes na palavra de Deus. Vejo isso como um grande desafio da igreja evangélica, da igreja em alfabetizar pessoas, em que pessoas conheçam a palavra de Deus. Sabe, gente, porque não existe nada melhor do que o conhecimento da palavra. O conhecimento em si, ele é bom, mas o conhecimento da palavra, ele é muito melhor. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você é liberto. Jesus disse que através do conhecimento é que as pessoas são libertas. Oséias disse, o meu povo sofre
porque lhe falta o entendimento, o conhecimento. Então conhecer a Bíblia, conhecer a vida, conhecer as leis é importante. Veja nós, por exemplo, como cidadãos, nós temos o nosso direito garantido em Constituição. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal nos dá o direito de ir e vir onde a gente quiser. Você pode sair de sua casa e ir a algum lugar e voltar e depois ir de novo. Mas, infelizmente, isso não é a realidade para muitas pessoas. Porque existem pessoas que estão tolhidas da sua liberdade de ir e vir. E não são tolhidas, muitas vezes, por uma disposição legal, mas são tolhidas porque existe alguém que promove a injustiça dentro de casa, que tomou a mente dessa pessoa, que fez com que essa pessoa fosse escravizada a ele. E essa escravização que existe impede essa pessoa de ir e vir, inclusive de pensar livremente. A liberdade do pensamento é maravilhosa, mas existem muitos injustos, pessoas que vivem com as outras, que não permite que essa pessoa saia do quarto da sua existência, que saia da casa, da sua vontade, do seu desejo. É muito importante nós dizermos isso e pensarmos sobre isso, porque a injustiça não é cometida só fora, a justiça é cometida dentro de nós, porque dentro de nós existe um tribunal, e às vezes tribunal de exceção, como já aconteceu aqui no mundo. Você se lembra, se você já leu ou se você viveu nessa época? Eu não vivi nessa época, mas já estudei e já vi quantas atrocidades cometidas em 1945 pelo mundo inteiro, com a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus jogados numa câmara de gás, dizendo que era para tomar um banho, e de repente eles colocam por duas aberturas de cima um veneno terrível, letal, que as pessoas morriam ali. Há relatos desses lugares, dessas câmaras de gás, que tem marcas de unha de pessoas nas paredes. Imagine você a agonia dessas pessoas. E você acha que Deus assistiu tudo aquilo e que a justiça de Deus não chega? Ah, chega. Quantas pessoas foram mortas por Adolf Hitler? Quantas pessoas foram mortas por Stalin na União Soviética? Quantas pessoas foram mortas na chamada Santa Inquisição aqui no Brasil? Quantas pessoas foram mortas no período da ditadura militar aqui no Brasil? Eu tive um professor de história chamado Evódio, que ele contava pra gente as atrocidades que aconteciam aqui mesmo em Jequié, aqui mesmo na nossa região, que ele viu e que ele viveu. Não é nada que falaram com ele, é que ele viu e viveu. Então, são muitas injustiças que acontecem. E cada vez que nós vemos a injustiça, e nós aceitamos a injustiça, nós não nos colocamos contra aquela injustiça, nós estamos desagradando e entristecendo a Deus. Sabe, gente? Eu digo a você, eu não tenho lado político nenhum. Eu não tenho lado político, sabe, gente? Eu acho isso uma grande bobagem de ficar defendendo o lado político. Mas eu acho injustiça pegar um ex-presidente da República, colocar dentro de casa uma tornozeleira eletrônica e impedir do cara falar. Um cara que foi esfaqueado, um cara que teve seus erros e tem seus erros, tem seus exageros. Eu acredito que hoje ele já está bem melhor. Aquelas bobagens do início do governo dele que ele fazia e que alguns de seus filhos faziam. Mas é injusto pegar uma pessoa, gente, e tolir a liberdade da pessoa sem ser julgado. Sem ser julgado. E outra coisa, a injustiça que eu acho gente, olha, não dá para entender isso. Eu não tô falando de lado político, não. Mas como é que o ex-advogado de Lula é que está julgando o Bolsonaro? Sabe, gente? Isso é injustiça. Assim como é injustiça o que eu posso fazer dentro da minha casa com meu filho. Assim como é injustiça o que você faz na sua casa contra o seu filho. Assim como é injustiça o que você, patrão, muitas vezes faz com o seu funcionário.
Eu acho que todo patrão, sabe, gente, todo patrão deveria agir e fazer igual Ratinho. Ratinho, que é apresentador do SBT. Todo mundo conhece o Ratinho. Ratinho é assim, os funcionários dele, das fazendas dele, ganham de acordo com o que ele ganha. Depois ele tira todas as despesas e o que fica de lucro ele divide. Tanto o percentual é dele, tanto é dos seus funcionários. Ele diz que não tem... ninguém sai da fazenda dele. Um patrão justo, você ficar falando de injustiça, mas você desconta o dia do seu funcionário, mesmo sabendo que o seu funcionário está doente, só porque ele não apresentou o atestado, você é justo nada. Você é injusto. E o que a Bíblia fala, inclusive no livro de Tiago, é que Deus punirá, gente. Em Tiago a Bíblia diz, e agora ricos, opressores, sabe? Que são injustos. Olha o que a Bíblia diz, ei, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Olha o que a Bíblia diz, gente. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Tá vendo? Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram em vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então toda injustiça entra no ouvido do Senhor dos Exércitos. Toda injustiça entra no ouvido do Senhor dos Exércitos. Então, aquelas injustiças cometidas históricas no mundo, no Brasil, coisas que aconteceram, injustiças que se cometem os governantes, injustiças que cometem os patrões. Eu estou dizendo aqui, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa justa, mas na igreja que eu sou pastor, eu cometo injustiça com as pessoas. Eu trato um de um jeito e trato o outro do outro. Eu trato aquele que tem poder aquisitivo melhor e trato o outro que não tem um poder aquisitivo pior. Eu tenho amizade com aqueles que são ricos, mas eu não ligo para aqueles que são desprovidos de riqueza material. Que pessoa justa sou eu? Você é uma pessoa justa? Você é uma pessoa justa? A gente dizer assim, eu sou justo é fácil. Mas olha o dia a dia. Você é uma pessoa preconceituosa? Mas se você for uma pessoa preconceituosa, você já é injusto. Você trata diferente o branco do negro, o pobre do rico, o magro do gordo. Você trata diferente as pessoas. Você olha para as pessoas de uma forma diferente, dependendo daquilo que elas aparentam. Então você é injusto. A injustiça existe em todo lugar, gente. E Deus está dizendo aqui, olha, no livro de Amós, ele está dizendo aqui, e chamando a nossa atenção, vendem o justo por dinheiro. Se alguém está vendendo o justo, é porque alguém está comprando. Toda injustiça existe um beneficiado e um beneficiário. Vendem o justo por dinheiro. Alguém está comprando esse justo. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala de uma passagem lá no livro de Lucas, no capítulo 18. Jesus falou sobre isso, quando ele falou a respeito de um juiz iníquo. Você sabe, Jesus contou uma parábola dizendo a respeito de um homem, a respeito de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus falou da justiça. E ele trouxe justamente essa parábola. A parábola de Jesus é que existia numa cidade um homem, um juiz iníquo, injusto. Aquele homem não ligava para nada e para ninguém. Na verdade, aquele homem, ele era mais justo do que muitos juízes de hoje. Sabia? Porque tem juiz de hoje que ele pega assim a causa da pessoa, ele olha, e não julga. Ele olha e não julga. Existem muitos juízes por aí. Quantas vendas de sentenças nós já não ouvimos falar nesse Brasil? Quantas pessoas, integrantes do Ministério Público, quantos de vocês são injustos? Porque acusam pessoas sem ter convicção do que estão fazendo? Quantos delegados de polícia injustos? Porque enviam ao Ministério Público
uma denúncia contra uma pessoa, uma acusação contra uma pessoa que viu que não é, que está sendo injusto naquele momento? Quantas pessoas, você é policial, ali logo de cara você vê e você não faz justiça? Você chega, vê uma pessoa sofrendo e você não entra. Você é cidadão comum que vê sua vizinha apanhando e não faz nada porque não é comigo. Você acha que não é com você? Claro que é com você. Claro que é com você. Você vê uma pessoa com deficiência sendo iludida, e você deixa, você permite. Toda injustiça é pecado. A Bíblia diz, viu, gente? A gente nesse negócio, desse falso moralismo que a gente tem, a gente acha que pecado é o quê? É adulterar, é roubar, é matar. Não é só isso não. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado. E se toda injustiça é pecado, a gente tem muitas pessoas cometendo pecados atrozes, pecados terríveis. 1 João capítulo 5, versículo 17. Toda injustiça é pecado. Então, se você não faz justiça ao seu irmão, ao seu colega de trabalho, à sua esposa, ao seu esposo, você tem seu marido, sua esposa, você tem essa pessoa que é para você cuidar e você não cuida. É para você dar remédio e você não dá. É para você acordar para cuidar dela porque está doente. Você não cuida. Você acha que isso é o quê? Injustiça. Você tem seu animal de estimação e deixa o animal de estimação morrer de fome. Injustiça. Você espanca o animal de estimação. Outro dia, um sujeito aí cortou as patas de um animal, de um cavalo, porque o cavalo não queria ir rápido para levar aquele lindo para a vaquejada dele. Veja o nível de insanidade que a injustiça traz para as pessoas. Pegar um facão e cortar as patas de um cavalo. Quantas pessoas fazem isso, gente? Outro dia, botaram no meu sítio um saco cheio de cachorro. Há uns 2 anos atrás. Pegaram um saco cheio de cachorrinho, gente. Os bichinhos. E jogaram lá. Vocês lembram aqui que eu coloquei para adoção e muita gente adotou. Sabe o que foi que você fez? Você fez um pouco de justiça àquela injustiça. Mas aquele sujeito que foi lá e colocou aqueles bichinhos lá, porque eu poderia não ter ido lá, eu poderia ter ficado 30 dias sem ir lá, e se eu não fosse, os bichinhos iam morrer. Gente, quanta injustiça é feita. Quantas pessoas sofrem injustiça? Quantas pessoas estão presas injustamente? Injustamente. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas detentas, quando fundei a Igreja Evangélica Atrás das Grades, em 98, aqui no presídio de Jequié. E já tive a oportunidade de conversar assim, gente, de conversar intimamente com a pessoa, e a pessoa dizer para mim, eu não fiz, mas eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Claro que outros eram culpados, e eu dizia sempre para eles, nós não vamos romantizar a conversão de vocês, não. Não vamos romantizar a conversão, porque se você fez, você precisa pagar. Você fez a sociedade, você precisa pagar a sociedade. Mas eu dizia, mas pelo menos um deles disse, pastor, eu não fiz. Eu estou aqui cumprindo uma pena injustamente. Quantas pessoas estão cumprindo pena dentro de você e penas injustas? Que você mesmo acusou, você mesmo denunciou, você mesmo julgou e você mesmo puniu. Quantas pessoas nós punimos no nosso tribunal? Mas eu quero te dizer uma coisa nesse dia. Existe um tribunal que nenhum de nós vai escapar. É o tribunal de Cristo. Esse tribunal não é um tribunal injusto. Esse tribunal é um tribunal da justiça. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Os olhos dele penetram em nossas vidas e em nossa alma e conhece tudo de nós e vê tudo de nós. E esses olhos, que são como chama de fogo, que penetram, ele conhece todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós prestaremos contas. Aí naquele dia, você vai ver
Hitler, se prostrar diante do Rei dos Reis e cair com o rosto em terra por tantas atrocidades que ele fez contra o povo. Aí você vai ver Stalin, da União Soviética, que seduziu e matou a tantos. Aí você vai ver Gengis Khan, um dos piores que já tiveram neste mundo, que cometeram tantas injustiças, que amontoava pessoas em rios para que ele pudesse passar pelos rios que não tinham ponte por cima das pessoas mortas. Você vai ver César Augusto Germânico Nero, que mandou matar os cristãos, depois incendiou Roma enquanto declamava versos. Você vai ver esses homens e Deus há de fazer justiça. Todo o sangue derramado injustamente. Existe o sangue do corpo, mas existe o sangue da alma. E existe muito sangue da alma, de almas sendo derramados. Sangue de almas que são derramados por pessoas injustas, porque cometem injustiça contra o outro. E essa pessoa está sangrando por dentro. Parece que ela está viva, mas está morrendo um tiquinho a cada dia, sendo injustiçado dentro de casa, sendo injustiçado no trabalho, sendo injustiçado na igreja, sendo injustiçado pela própria justiça. Eu não acredito que seja justiça alguém querer oprimir o outro só porque tem alguma coisa contra ele. Eu não acredito. Por isso eu volto a dizer a você, nós precisamos orar contra a injustiça. No nosso país tem muita injustiça. Inclusive está acontecendo agora muita injustiça. Existem pessoas que são erradas, que fizeram coisas que precisam pagar, que precisam ser punidas. Olha, gente, o nosso próprio Código Penal, ele fala sobre a presunção da inocência. O que é a presunção da inocência? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então eu não posso condenar uma pessoa sem que ela tenha oportunidade de defesa. Entende? E isso não é só nos tribunais. Não. Isso é no tribunal da minha consciência. É no tribunal do meu coração. Eu tenho que dar ao outro a presunção da inocência. Eu não posso acusar o outro e condenar o outro sem que verdadeiramente eu tenha observado, eu tenha sondado e tenha acontecido, ocorrido o devido processo legal do ponto de vista da alma, do ponto de vista da minha ética. É muito importante que você entenda isso. A palavra de Deus fala isso. Toda injustiça é pecado. É pecado. E esse pecado que muitos cometem, muitas pessoas cometem, que nós já fomos injustiçados. Você pode ser que tenha sido injustiçado por alguém no seu trabalho, talvez até dentro da sua própria casa. É ruim, não é, gente? Você sabe o que é que a injustiça causa no corpo da gente, emocionalmente? Vontade de vomitar. Me perdoe aí o horário. Mas a injustiça dá náusea. Por isso que a Bíblia diz que Deus sente náusea. Sentiu náusea de Laodiceia. Uma igreja que era injusta. Você é uma pessoa justa? Como é que você tem tratado as pessoas que estão à sua volta, teus funcionários, tua família? Como é que você tem tratado pastores, seus discípulos, seus seguidores? Como é que você tem vivido? Você é uma pessoa preconceituosa? Então você é injusto. Você é uma pessoa que retém as coisas que você pode dar, poderia dar a alguém, você retém. Você quer tudo para você, você é injusto. Na balança da vida você está em falta. Ah, gente, tem um rei lá no Antigo Testamento que a Bíblia fala sobre ele. Ele estava escrevendo com o seu... Ele estava, de repente, dando um banquete grande, o rei Belsazar. Ele estava oferecendo um grande banquete. De repente, a Bíblia diz que vem uns dedos assim, ó, e começa a escrever na parede. Começa a escrever na parede. E ele não entende o que é aquilo e acaba chamando o profeta para desvendar aquilo ali. E a Bíblia diz que Daniel chegou e disse para ele: Rei,
o teu reino passou e outro vai reinar no teu lugar. Essa aí, ó, está dizendo que você foste pesado na balança e foste achado em falta. Olha só. A Bíblia diz que Daniel chega para ele e diz, olha, você foi pesado na balança e na balança que você foi pesado, você foi achado em falta. Pois se você foi achado em falta agora, o seu reino vai passar e vai vir um outro reino. Se neste momento Deus, ele pesasse você na balança, como seria? Eu, Ivan Luiz, se Deus me pesasse agora, a balança de Deus, gente, ela é uma balança de precisão celestial. A balança de Deus é uma balança de lã, de precisão espiritual. Você tem tratado o seu amigo como? Quando chega uma pessoa na sua porta, você precisando de alguma coisa, você dá? Você oferece àquela pessoa? Ou você retém tudo que você tem? Tem gente que é miserável, não dá nada a ninguém, não é assim? Mas tem gente que é justo. Às vezes chega uma pessoa, olha gente, semana passada eu estava muito precisando de um serviço de uma pessoa, eu não achava ninguém para fazer aquele serviço para mim. E eu cheguei numa oficina, um rapaz estava consertando o carro, e ele falou comigo, você sabe operar essa máquina? Eu falei, não sei não, senhor. Ele largou lá o que era dele, veio. Você acha que ele fez o quê? Veio me atender. Me tirou de um aperto naquela hora. Aquela pessoa que está na estrada, e você passa, e você percebe que não é uma pessoa do mal, mas ela está precisando de você. Eu passei direto. Eu fui injusto. Olha, como é que está a sua balança de precisão neste dia? Deus coloca uma balança de precisão para mim e para você. E que tipo de balança você tem usado? Igrejas, que tipo de ação você tem feito na sociedade? É só para ter templos imponentes? É só para ter instrumentos maravilhosos? Mas que tipo de ação você tem feito na sociedade? Da justiça, para diminuir a injustiça? Que tipo de projeto você tem abraçado e você tem feito? Você que recebe, que Deus te dá bênçãos, que Deus te abençoa com provisões, que Deus te abençoa com condição financeira, o que é que você está fazendo? Você faz o que pelas pessoas? Você ajuda as instituições? Você é capaz não, eu tenho muito aqui, Deus me deu muito, eu vou transferir aqui um valor para um projeto ISCA, que lida com as crianças, ou um outro projeto social. Mas você não faz. Seja onde for, meu irmão, promova a justiça. Que Deus te abençoe com essas palavras, que a graça de Deus seja sobre a sua vida mais e mais. Eu creio nisso, que Deus é contigo. Amém?